minha gratidão por estar aqui com vocês hoje. Emocionou-me muito o teatro aqui apresentado, porque é uma história de vida de Chico Xavier, que nós tivemos nessa existência a imensa gratidão de poder conhecê-lo e vivenciar com ele alguns momentos que nos trouxeram grandes lições, não só pela mensagem que ele transmitia, mas principalmente pelo seu exemplo. E hoje ficamos pensando em vários inícios para conversarmos com vocês. Mas a peça aqui apresentada nos levou a essas recordações, e uma delas em que não presenciamos, mas ouvimos um relato em que Chico, que era um grande estudioso do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, certo dia ele estava no capítulo 9, no item paciência. E a primeira frase deste item dizia: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ele ficava pensando, como é que pode a dor ser uma bênção que Deus envia a seus eleitos? E Chico meditou, e como na peça de hoje, Emmanuel sempre se aproximava dele para atender as criaturas, transmitir as mensagens dos mais de 400 livros que ele psicografou, e perguntou ao Chico: o que é que tanto te incomoda? E o Chico falou: eu não entendo essa passagem. Eu tenho dificuldade de entender como é que Deus, que é Pai, vai enviar uma dor para aquele que é eleito dele. Aí Emmanuel falou: Chico, o dia que chegar uma oportunidade, eu vou te explicar o que é que esta frase significa. É uma história que muita gente conta. E Chico, que trabalhava no Ministério da Agricultura, um dia ele foi para uma exposição de gados, onde as pessoas levam os melhores exemplares do seu rebanho para ficarem expostos e para serem vendidos. E o Chico estava ali anotando todos os dados desses animais, todas as suas características, muito condoído com a situação deles. Porque ali eles chegavam vindo em carretas fechadas, chegavam no local da exposição, passavam por processos de higienização, levavam banhos com esfregões, eles tinham a sua pele sangrada e queimada pelas marcas dos seus donos. Eles tinham a orelha perfurada para colocar as etiquetas que indicavam o número, a qualificação. Eles tinham o nariz perfurado, no qual eram colocadas argolas para que eles pudessem ser conduzidos, dado o imenso peso que eles tinham. E Chico estava ali muito condoído quando Emmanuel se aproximou e disse: esse aí são os eleitos dos homens.
E hoje, que nós estamos passado alguns dias das Olimpíadas e das Paralimpíadas, nós ouvimos relatos dos atletas, em especial daqueles que ganharam medalhas, o tanto de sacrifício que eles fazem para chegar ao pódio. Muitos relatando o distanciamento da família, a solidão que atravessam, o regime alimentar que são obrigados a ser submetidos para que possam manter a energia e o peso, as horas a fio que eles treinam para se manter em condições de competir em velocidade, em altitude, em força. E a gente vai olhando o tanto que eles se sacrificam para serem eleitos nossos, para subir ao pódio, para receberem os aplausos e as medalhas. E aí nós perguntamos, como ficam esses atletas após passado o momento de glória, após passado aquele momento em que seu corpo físico lhe dava condições de serem os eleitos nos esportes. E aí nós nos lembramos da tão recente história do Michael Phelps, recordista mundial em medalhas em natação. Ele conta que resolveu parar e, ao parar, ele resolveu usufruir todos os gozos terrenos que propicia ao ser humano. Gozos que para ele era bebida, festas, amigos, noitadas, e aí ele enveredou por esse caminho, porque ele queria usufruir aquilo que ele nunca pôde ter feito devido à opção de vida que ele havia sido conduzido desde a sua infância. E ele dirigiu alcoolizado e foi preso. E quando foi preso, ele meditou no verdadeiro significado da vida. O que é que eu fiz? Procurou uma clínica, voltou a treinar e participou agora da sua última Olimpíada com a sua esposa e o filho. E aí nós vemos muitos e muitos, de pessoas que se preocupam com a vida material, deixando de lado a verdadeira vida, que é aquela que Jesus nos veio ensinar. Veio nos dizer que a vida é a vida em abundância. E quando ele veio à Terra para nos ajudar nessa caminhada, ele escolheu um povo extremamente sofrido, um povo que vinha de uma escravidão aos egípcios, um povo que perambulou 40 anos no deserto para encontrar a sua terra prometida. E lá chegando, sofreu a invasão do povo romano e ficou escravos, submetidos também ao poder, ao jugo do povo romano. Apesar de os romanos não interferirem nas crenças judaicas, porque o interesse era mais monetário, de poder, de posse de região, mas o povo era extremamente sofrido, extremamente sacrificado com o pagamento de impostos ao povo romano, aos líderes romanos. E aquele povo estava extremamente sofrido, numa vida miserável, numa vida
em que não havia recursos, uma vida em que eles não sentiam a esperança. E por que é que Jesus escolheu esse povo? Porque esse povo tinha a base do seu ensinamento, que era a crença em um Deus único. E Jesus veio para dizer que esse Deus é Pai, Pai de todos, que esse Deus não desampara ninguém, mas que este Deus emana leis que devem ser cumpridas para que nós consigamos chegar à plenitude. E Jesus reencarnou nesse povo sofrido. E um dia, enquanto ele caminhava, seguido por uma multidão de leprosos, aleijados, mães desvalidas por não ter como sustentar os filhos, pessoas com sofrimentos morais com os quais elas não estavam conseguindo lidar, Jesus parou e proferiu o maior sermão que até hoje nós temos em nossa história da humanidade. E ele começou dizendo o quê? Bem-aventurados. Bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque verão a Deus. Bem-aventurados os sequiosos de sede de justiça, porque serão saciados. E aquela mensagem tão diferente para um povo tão sofrido e subjugado, soou aos seus ouvidos como aquela esperança que eles estavam necessitando. E nós, todos, que estamos a caminho, somos aqueles bem-aventurados. Porque quem é o bem-aventurado? É aquele que está caminhando para atingir a felicidade. Só que não é a felicidade terrena, porque essa nós nunca vamos encontrar no nosso estágio evolutivo, mas é a felicidade que Jesus veio nos mostrar pela sua mensagem. Então, bem-aventurados são aqueles que estão modificando-se internamente e transformando essa sua modificação íntima para o seu exterior. Bem-aventurados são aqueles candidatos a essa felicidade. E a bem-aventurança, ela caminha com todos nós. Hoje, nós somos aqueles aprendizes na escola terrena. Mas já tem espíritos, segundo Emmanuel, no livro Encontro Marcado, espíritos bem-aventurados que ainda encontram desafios para o seu aprimoramento espiritual e moral. Então é uma caminhada. E no que é que essa bem-aventurança, para sermos felizes, está embasada? Ela está embasada no princípio da imortalidade da alma e da reencarnação. Sem esses dois patamares, esses princípios, todo esforço de melhoria parece em vão. Mas quando nós sabemos que todos somos espíritos imortais, que todos temos aquela vida que Jesus veio nos dizer,
e que todos temos sempre uma chance de reparar o erro cometido, a bem-aventurança tem todo o significado dessa esperança que nós precisamos. E Allan Kardec foi aquele consolador prometido por Jesus, quando na última ceia, despedindo-se dos seus apóstolos, sabendo que horas depois ele seria delatado, seria preso e seria crucificado, porque Jesus sabia, desde que ele se comprometeu a vir até nós, o que ele teria que fazer. Qual o seu caminho? E ele era fiel a Deus, cumprindo todas as suas etapas da sua missão aqui na Terra. E ele não deixou de lado um ato sequer que ele teria que realizar nesse compromisso assumido para nos ajudar. Então, nessa última ceia, com todos os apóstolos, ele disse: eu vou deixar a vocês o Consolador prometido, aquele que ficará eternamente com vocês, que irá consolá-los. E na época, os apóstolos ficaram esperando esse Consolador. E ele veio na forma da espiritualidade maior. Ele veio na forma de mensagens psicografadas por diferentes médiuns localizados em diferentes países, os quais mandaram cadernos e cadernos de mensagens ao então Hippolyte Léon Denisard Rivail, um notável educador francês, que teria condições de fazer um trabalho, de trazer na nossa linguagem dos dias de hoje o ensinamento que Jesus nos deixou, muitas vezes numa forma figurativa, porque Jesus era um exímio educador. Ele utilizava de fatos do cotidiano para ensinar às pessoas que ali estavam. Ele nunca dizia algo que não tivesse o seu significado. E assim as pessoas retiveram os seus ensinamentos, e sem que ele escrevesse uma só palavra, nós temos o seu evangelho até os dias de hoje. Mas para que esse evangelho fosse codificado numa linguagem do mundo atual, a espiritualidade veio trazer este ensinamento, este consolador. E hoje nós podemos, graças a todos esses ensinamentos, levados a Kardec por milhares de mensagens proferidas por diferentes espíritos, a codificação espírita, que vem nos responder as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. E o Evangelho de Jesus hoje é lido e enriquecido com as mensagens da espiritualidade para que nós possamos verdadeiramente ler o seu Evangelho, meditar nos seus ensinamentos, assimilá-los racionalmente, assimilá-los no nosso coração e, sobretudo, colocá-lo em prática. É esse o caminho que Jesus pede que façamos. É esse o caminho que nós temos que percorrer na nossa vida. Ele veio trazer o caminho que nós devemos fazer. Então, com a vinda de Jesus, a nossa responsabilidade como espíritos imortais,
aumentou e muito. Antes, nós poderíamos dizer que éramos ignorantes dos seus ensinamentos. Hoje, após a vinda do Cristo, a nossa responsabilidade já não é mais de ignorantes. E com a vinda do Consolador prometido, através das 5 obras básicas, o nosso compromisso aumentou muito mais, porque agora nós temos aclarado todos os ensinamentos de Jesus com a mensagem trazida pela espiritualidade. Então, sem o princípio da imortalidade, onde a vida não cessa, ora nós estamos no plano espiritual, ora nós estamos encarnados. E no plano espiritual, nós temos a condição, de acordo com a evolução de cada um, de termos a nossa memória aclarada, onde são expostos todos os nossos passos na caminhada espiritual. Mas quando encarnamos, quando o nosso espírito habita um corpo, a nossa memória é apagada. E nós apenas sentimos reminiscências do que fomos. E essa memória apagada tem um significado muito importante. É que nós possamos exercer o nosso livre arbítrio na escolha do caminho que devemos seguir. Porque sem essa liberdade de escolha, as nossas ações não teriam significado. Elas seriam ações impostas. E o que nós precisamos, enquanto espíritos imortais, é exercermos a nossa vontade, a nossa decisão de escolha, porque aí nós fazemos aquilo que queremos. E quando nós fazemos o que queremos, condizente com o Evangelho de Jesus, nós vamos sentir aquela paz. Nós vamos sentir a calma do dever cumprido. Nós vamos sentir a calma daquilo que nós nos compromissamos a fazer e que conseguimos, apesar do esquecimento momentâneo dos compromissos assumidos. Porque quando um espírito vai reencarnar, o trabalho de preparação da sua vinda é imenso. Nós sabemos de relatos da espiritualidade que muitas vezes a encarnação de um espírito com aquele grupo de espíritos que ele precisa estar em convivência na encarnação levam de 200 a 300 anos ou mais, até que todos aqueles espíritos envolvidos na trama da vida sejam colocados numa presente encarnação, para que todos possam, dentro das suas possibilidades e de seus compromissos assumidos, irem resgatando os débitos entre si. Porque nós temos uma família espiritual que é muito maior do que a família terrena. E essa família espiritual reveza. Ora, uma parte reencarna e a outra parte fica velando por aqueles que vêm à matéria, e ora eles trocam. Então, quando um espírito encarna, o seu compromisso com a vida não é só dele. O seu compromisso com a vida é com um grupo de espíritos que estão encarnados e com um grupo de espíritos que estão na espiritualidade. E além disso, todos nós temos o nosso espírito protetor, que alguns chamam de anjo da guarda, e que os pais muitas vezes falam: meu Deus, o anjo da guarda do meu filho fica 24 horas de plantão.
de tanto que ele faz arte e é protegido. Então, todos nós temos esse espírito que se compromete, dá o aval, assumindo a nossa encarnação, assumindo como aquele, ele vai cumprir com os compromissos perante essa equipe espiritual. E esse espírito, muitas vezes, ele fica decepcionado, porque a pessoa, ao enfrentar a dor que muitas vezes ela pediu, a pessoa, ao enfrentar o sofrimento que muitas vezes ela pediu, a pessoa, ao vir com deficiências físicas, com problemas mentais, com dificuldades emocionais, em decorrência do que fez no passado, muitas vezes ela sucumbe. E ao sucumbir, eliminando o seu corpo físico, mas não eliminando a vida, ela não só compromete aqueles que vieram com ele como familiares, amigos, ela compromete também aqueles que estão na espiritualidade, aguardando para que ele volte com aquele compromisso quitado. Quando a Organização Mundial de Saúde diz que cada suicida compromete diretamente de 6 a 10 pessoas, nós que conhecemos o princípio da reencarnação, sabemos que o número é muito maior de encarnados e de desencarnados. E quando ele volta à espiritualidade, ele vem com todos os problemas que o levaram ao suicídio, mais aquele compromisso do extermínio da vida. E foi para esses sofredores que Jesus veio, para esses que ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Jesus veio trazer a lei do amor, uma lei que já era apregoada no Antigo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós falamos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, muitas vezes a pessoa é levada ao egoísmo. Se eu tenho que me amar para amar o próximo, então eu tenho que satisfazer as minhas necessidades primeiro e depois eu vou pensar no meu próximo. Eu tenho que pensar na minha felicidade primeiro, para depois eu pensar na felicidade do meu próximo. Mas Jesus completou esse ensinamento dos antigos, dos profetas. Amar ao próximo como a si mesma. A si mesmo. Como? Como eu vos amei. Então ele ensinou o que é amar ao próximo. Amar como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Como é que Jesus exemplificou esse amor? Atendendo ao seu semelhante. Jesus enxergava o fio de conexão com o próximo. Muitas vezes bastava ele olhar para a criatura e a criatura adquiria aquela paz interior que ela estava necessitando. Bastava ele encontrar alguém pelo caminho pedindo ajuda, que ele o amparava. E no romance Há 2000 anos, em que Chico descreve a trajetória do espírito Emmanuel, esse espírito que hoje
é o maior comentarista do Evangelho de Jesus, aos conhecimentos dos quais temos acesso. E esse espírito contou a sua trajetória. Porque na encarnação como Públio Lentulus, um senador romano importante, ele pôde encontrar Jesus. E ele foi ao encontro de Jesus por causa da doença de sua filha. E quando ele pediu aquele encontro ao entardecer, para que ele não fosse comprometido perante os patrícios romanos, ao esperar esse encontro, Jesus surgiu e disse: não venho atrás do homem de estado, eu venho atendendo o coração de um pai que está rogando pela sua filha. E Jesus, naquele momento, convidou-o para seguir. E informou a ele: se você me seguir, não está escrito com essas palavras, eu estou usando a emoção do meu momento. Você poupará milênios de sofrimento. Eu te convido, siga-me. E Públio Lentulus, que era um espírito extremamente orgulhoso, extremamente culto, ele refletiu naquele lapso de momento o que ele tinha materialmente, o que ele tinha que deixar para poder seguir o Cristo. Ele virou as costas e foi embora. Mas, ao chegar em casa, a sua filha estava curada. Só que esse espírito, por essa decisão daquele momento, ele passou por centenas de encarnações, inclusive uma relatada pelo próprio Chico e relatada pelo próprio Emmanuel, que ele veio numa encarnação posterior como escravo. Foi crucificado, seu corpo incendiado. Mas isso não foi suficiente para resgatar o seu espírito naquele processo de criação. E ele veio várias vezes dentro da Igreja Católica, e uma das encarnações foi como Padre Manuel da Nóbrega, o fundador da cidade de São Paulo, e que veio catequizar os índios. E fora essa encarnação e inúmeras outras, ele veio em muitas anonimamente, até que ele veio como espírito Emmanuel, nessa encarnação do Chico, para transmitir as mensagens de Jesus, que há mais de 2000 anos ele se recusara a seguir. Ele veio assessorado por um espírito muito luminoso, a sua esposa, Lívia. E ele também, dentro do seu orgulho, aceitando intrigas da corte romana, por 25 anos ele ignorou a sua esposa dentro do próprio lar. E quando ele, após esse tempo, resolveu se redimir, ele viu-a, não a reconheceu, pela última vez num circo romano, sendo devorada pelos leões, porque ela havia se tornado cristã. Então vocês vejam que a decisão de um espírito, em um momento da sua vida, pode transformar toda a sua trajetória espiritual. E aí nós temos também o exemplo de Paulo de Tarso, que era um doutor da lei entre os judeus,
profundo conhecedor das leis mosaicas, usufruindo de uma posição invejável na comunidade judaica. Jovem, belo, atlético e, como diz Emmanuel no romance, cobiçado pelas meninas casadoiras. E ele, no auge da sua plenitude, no auge da sua juventude, combatia ferrenhamente todos os cristãos. E foi ele, Paulo de Tarso, que mandou matar o primeiro cristão apedrejado, Estevão. Por isso que o romance psicografado por Chico chama-se Paulo e Estevão. E ele ainda a caça de cristãos, porque ele era fiel à lei dos judeus. Ele era fiel à lei de Moisés. E por ser fiel à lei de Moisés, ele cumpria essa lei. Mas, a caminho de uma das perseguições, ele vê a figura do Cristo. E ele só fez a seguinte pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? A partir daí, ele entendeu a mensagem de Jesus. Porque Paulo de Tarso era um vaso escolhido. Ele só não tinha encontrado o Cristo, porque quando ele nasceu, o Cristo já tinha partido. Mas quando ele conheceu o Cristo, ele assumiu o compromisso de divulgar a sua mensagem. E ele passou o resto dos seus dias fazendo esse trabalho individualmente. Ele renunciou a todos os prazeres materiais e se dedicou ao trabalho do Cristo. Assim somos nós. Nós temos o nosso momento de decisão. Nós temos o nosso momento de escolha. E agora com maior responsabilidade por conhecermos a mensagem. Ninguém está pedindo para que nós sejamos devorados em circos por leões. Ninguém está pedindo para que a gente seja crucificado em uma cruz. O que nós temos que fazer é lutar pela nossa vida. Mas lutar dentro dos princípios cristãos, dentro dessa mensagem de amor que Jesus veio nos ensinar. Porque o amor é onde nós devemos chegar. Só que esse amor tem por base um outro sentimento, que é o egoísmo. No princípio da nossa evolução, o egoísmo faz até sentido, porque nós não temos muito poder de decisão, o nosso livre-arbítrio é escasso. Mas a partir do momento que a gente vai adquirindo conhecimento, a partir do momento que a gente vai adquirindo emoções, sentimentos, o egoísmo tem que ser deixado de lado e transformado em amor. É como uma criança. Quando ela é pequena, ela é extremamente egoísta. Tudo que você fala, ela fala, é meu. Eu quero. Tudo é dela. E isso é importante para ela se firmar no mundo em que estamos. Mas a partir do momento que ela vai crescendo, vai desenvolvendo o seu raciocínio, vai desenvolvendo o seu livre-arbítrio, esse egoísmo passa a ser desnecessário. E se nós insistimos em permanecer com o sentimento de egoísmo, nós iremos sofrer, até aprendermos a lei do amor. Porque nós estamos fadados, esse sentimento é o que nós estamos fadados a chegar. E eu gostaria agora de pedir a permissão de vocês para mostrar um estudo que eu me baseei em um artigo de um reformador, de Nilza, de um estudo também de um amigo nosso chamado Saulo, em que
o Evangelho segundo o Espiritismo é aquele caminho, verdade e vida que Jesus nos disse, quando também na última ceia ele falou aos seus apóstolos: não o deixarei sós, eu vou preparar-vos o lugar. Aí o apóstolo Tiago disse: como vamos saber o caminho para onde vais, mestre? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é o exemplo e a vida de Jesus que é o nosso roteiro. E agora nós vamos falar por que o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fez um trabalho de codificação. Se nós pegarmos o Evangelho, ele não traz a sequência dos ensinos de Jesus trazidos pelos 4 evangelistas. Ele traz esses ensinos numa sequência para que nós possamos entender a sua mensagem. Então, os 4 primeiros capítulos, ele traz a base. O que é essa base? Ninguém progride sem cumprir a lei divina. Ninguém foge à lei divina. Ninguém foge das consequências da lei divina. Jesus demonstrou isso vindo e cumprindo a lei divina em todos os seus instantes junto ao povo da terra. Ele veio dizer também que o reino dele não é deste mundo. No momento da crucificação, Pilatos perguntou: tu és rei? E ele respondeu: tu o dizes, mas meu reino não é deste mundo. Então ele veio dizer: a minha mensagem é para aqueles que querem ter a vida eterna, num reino futuro de felicidade, de amor, de paz, de alegria, de união, de fraternidade. Ele veio dizer: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, o planeta Terra é uma dessas moradas. E segundo a informação dos espíritos, ele é o espírito designado pela divindade para cuidar do nosso planeta. E ele disse: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O princípio da reencarnação. Então aqui está a base do ensino de Jesus. A base de tudo aquilo que ele veio nos trazer. E Kardec reuniu nos 4 primeiros capítulos como a base que nós devemos entender para compreender a mensagem de Jesus. O capítulo seguinte, ele colocou: bem-aventurados os aflitos. É a nossa situação atual. Quem de nós não tem uma aflição? Quem de nós não tem uma dor? Quem de nós não passa por um problema? Então, neste capítulo, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos falar das aflições. E, inclusive, um dos itens deste capítulo é o suicídio e a loucura. Continuando, como é que nós devemos proceder? Se eu estou aflito, o que eu devo fazer? O capítulo 5º fala do Consolador prometido. Continuando, Kardec mostra o nosso caminho. O ideal que nós temos a atingir enquanto espíritos imortais. E aí ele coloca: bem-aventurados os pobres de espíritos, é um capítulo. Bem-aventurados os que têm puro o coração,
Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amar, como nós devemos agir? Se aquele é o ideal que eu tenho que atingir, como um bem-aventurado, como é que eu devo agir? O capítulo 11 fala: amar ao próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a sua direita. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Fora da caridade não há salvação. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E ele encerra com o capítulo Sede perfeitos. Aqui nós temos todo o roteiro, aonde queremos chegar e o que devemos fazer. E ele encerra ainda com os nossos desafios. Muitos chamados, poucos serão os escolhidos. São aqueles desafios em comunidade e os desafios individuais. A fé transporta a montanha. E o que os Espíritos nos dizem é que ante o suicídio, a loucura, a primeira coisa que nós temos que ter é calma, fé e resignação. Os trabalhadores da última hora. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separeis o que Deus juntou. Estranha moral, e não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E aí ele encerra o livro com esses capítulos. Buscai e achareis. Só acha quem busca. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Pedi e obtereis. Quantas vezes nós pedimos, mas não sabemos pedir? Então nós não obtemos. E aí ele explica: pedi e obtereis. E como último capítulo, Kardec colocou coletânea de preces espíritas. Muita gente não lê esse capítulo. Mas esse capítulo, antes de cada modelo de prece que ele colocou, porque tem pessoas que não conseguem muitas vezes fazer uma prece, e ele deu essa contribuição. Em cada uma ele dá uma explicação sobre o tema. Inclusive neste capítulo ele detalha o Pai Nosso. Então, este aí é o roteiro para a nossa vida. É a verdade, é o caminho para nós continuarmos na nossa vida plena. Esse é o roteiro que nós temos hoje, às nossas mãos. A qualquer momento podemos abri-lo, lê-lo e teremos o consolo para as nossas aflições. E Jesus estará presente entre nós. Ultrapassei muito o meu horário, mas vocês já viram, professora, quando pega um microfone, esquece da hora. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, e que a mensagem da vida permaneça em nossos íntimos, em todos os instantes da nossa presente vida. Muito obrigada.